E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 21 e 22 de Josué. Hoje a gente está fazendo 149 dias de leitura, 149 dias que estamos lendo a palavra do Senhor com a intenção de ler a Bíblia desse ano de 2023. Se você quiser participar junto conosco desse propósito, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos aí todos os dias, tá bom? Aí é só você abrir e acompanhar aí, tá bom? Então a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado mais uma vez pela graça, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nos dar graça e sabedoria, que a gente venha ler tudo direitinho, que a gente venha entender. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, meus irmãos. O capítulo 21 de Josué tem um título assim: As cidades entregues aos levitas. Versículo 1 do capítulo 21. Os líderes da tribo de Levi foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os líderes das outras tribos de Israel. Encontraram-se com eles em Siló, na terra de Canaã, e disseram: O Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas cidades para morarmos, além de pastagens para nossos animais. Então, por ordem do Senhor, os israelitas deram aos levitas de sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens. Os descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, receberam por sorteio 13 cidades que antes haviam sido designadas às tribos de Judá, Simeão e Benjamim. As outras famílias do clã coatita receberam por sorteio 10 cidades das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. O clã de Gerson recebeu por sorteio 13 cidades das tribos de Issacar, Azer, Naftali e da meia tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. O clã de Merari recebeu por sorteio 12 cidades das tribos de Ruben, Gad e Zebulon. Assim, os israelitas obedeceram a ordem do Senhor a Moisés e, por sorteio, designaram aos levitas essas cidades com suas pastagens. Estas foram as cidades das tribos de Judá e Simeão, que os israelitas entregaram aos descendentes de Arão, membros do clã coatita da tribo de Levi, os primeiros a serem sorteados. Kiriarat Arba, isto é, Hebron, na região montanhosa de Judá, com as pastagens ao redor. Arba era antepassado de Enac, mas os campos com os povoados ao redor foram entregues a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Estas foram as cidades com suas pastagens que os descendentes do sacerdote Arão receberam. Hebron, a cidade de refúgio para o homicida involuntário. Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes. Foram 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, os sacerdotes receberam estas cidades com suas pastagens. Gibeon, Geba, Anatote e Almon. Foram 4 cidades. Ao todo, portanto, os sacerdotes descendentes de Arão receberam 3 cidades com suas pastagens. Os outros levitas do clã coatita receberam por sorteio da tribo de Efraim estas cidades com suas pastagens. Siquém, na região montanhosa de Efraim, uma cidade de refúgio para o homicida involuntário. Gezer, Kibiazaim e Bet-Oron. Foram 4 cidades. Estas foram as cidades com suas pastagens entregues aos sacerdotes pela tribo de Dan. Eltec, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, os sacerdotes receberam estas cidades com suas pastagens. Taanak e Gat-Rimon. Foram 2 cidades. Ao todo, portanto, foram entregues aos clãs coatitas 10 cidades com suas pastagens. Os descendentes de Gerson, outro clã da tribo de Levi, receberam da meia tribo de Manassés estas cidades com suas pastagens. Golã, em Bazã, uma cidade de refúgio para o homicídio involuntário, e Bees-Terá. Foram 2 cidades. Da tribo de Issacar, receberam estas cidades com suas pastagens. Quizion, Daberat, Jarmute e Enganim. Foram 4 cidades.
Da tribo de Azer receberam estas cidades, com suas pastagens: Mizal, Abdom, Elcate e Reob. Foram 4 cidades. Da tribo de Naphtali receberam estas cidades com suas pastagens: Quedes na Galileia e a cidade de refúgio para o homicídio involuntário, Amote-dor e Cartam. Foram 3 cidades. Ao todo, portanto, o clã de Gerson recebeu 13 cidades com suas pastagens. Os levitas restantes, o clã de Merari, receberam da tribo de Zebulon estas cidades com suas pastagens: Joqueneão, Cartá, Dimná e Naalau. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben receberam estas cidades com suas pastagens: Bezer, ou Bezer, Jaza, Quedemonte e Mefaate. Foram 4 cidades. Da tribo de Gate receberam estas cidades com suas pastagens: Ramote, em Gileade, e a cidade de refúgio para o homicídio involuntário, Maanaim, Esbom e Jazar. Ao todo, portanto, o clã de Merari recebeu 12 cidades. No total foram entregues aos levitas, dentro do território israelita, 48 cidades com suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao seu redor. Assim, o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados, e eles tomaram posse dela, e nela se estabeleceram. O Senhor lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido solenemente a seus antepassados. Nenhum de seus inimigos resistiu a eles, pois o Senhor os ajudou a conquistar todos os seus adversários. Nenhuma das boas promessas que o Senhor fez à família de Israel ficou sem se cumprir. Tudo o que ele tinha dito se realizou. Pronto, irmãos. Chegamos aí no versículo 45, ao fim do capítulo 21. Agora a gente vai para o capítulo 22, que tem um título assim: As tribos do leste voltam para casa. Versículo 1 do capítulo 22. Então Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou, e obedeceram a todas as minhas ordens. Durante todo esse tempo, e até hoje, não abandonaram seus irmãos das outras tribos e tiveram o cuidado de obedecer a tudo que o Senhor seu Deus ordenou. Agora o Senhor seu Deus concedeu descanso a seus irmãos, como prometeu a eles. Portanto, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu como sua propriedade do outro lado do Rio Jordão. Mas tenham muito cuidado de cumprir todos os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a ele firmemente e sirvam-no de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e se despediu deles, e eles foram para casa. Moisés tinha dado o território de Bazã, a leste do Rio Jordão, a meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo, Josué deu terras a oeste do Jordão. Quando Josué se despediu deles e os abençoou, disse: Voltem para casa com toda a riqueza que tomaram de seus inimigos, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam os despojos com seus parentes. Assim os homens de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e partiram para sua própria terra em Gileade, da qual haviam tomado posse de acordo com a ordem do Senhor, por meio de Moisés. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 10 do capítulo 22, que tem o título assim: As tribos do leste constroem um altar. Versículo 10 do capítulo 22. Enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Gelilote, perto do Rio Jordão. Ali os homens de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés pararam e construíram um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés haviam construído um altar em Gelilote, nos limites da terra de Canaã, ao lado oeste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló e se preparou para guerrear contra eles. Antes, porém, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. A delegação era formada por 10 líderes de Israel, um de cada uma das 10 tribos, e todos eles eram chefes de suas famílias,
dentro dos clãs de Israel. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés: toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis ao Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente em Peor? Até hoje não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. E ainda assim, vocês abandonam o Senhor. Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele voltará sua ira contra toda a comunidade de Israel. Se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o nosso lado, para a terra do Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do Senhor nosso Deus. Quando Acã, descendente de Zerá, foi infiel ao Senhor, roubando as coisas separadas para o Senhor, a ira divina não caiu sobre toda a comunidade de Israel? E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o Senhor, o poderoso, é Deus. O Senhor, o poderoso, é Deus. Ele sabe a verdade e que Israel a saiba também. Não construímos altar por rebeldia, nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizemos, não poupem nossa vida hoje. Melhor, se o fizemos, não poupem nossa vida hoje. Se construímos o altar para nos afastarmos do Senhor, ou para apresentarmos holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos este altar por medo de que, no futuro, seus descendentes digam aos nossos: que direito tem de adorar o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre o nosso povo e o povo de Ruben e Gade. Vocês não têm parte com o Senhor. Então seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso resolvemos construir o altar, não para oferecer holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho. Ele lembrará os nossos e os seus descendentes que nós também temos o direito de servir ao Senhor em seu santuário com holocaustos, sacrifícios e ofertas de paz. Então seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Se disserem isso, nossos descendentes responderão: vejam esta réplica do altar do Senhor que nossos antepassados fizeram. Não é para holocausto e sacrifícios. É uma lembrança do relacionamento que vocês e nós temos com o Senhor. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor ou nos afastarmos dele, construindo nosso próprio altar para holocaustos, ofertas de cereal ou sacrifícios. Somente o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo, pode ser usado para esse fim. Quando o sacerdote Finéias e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram que os membros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés disseram, ficaram satisfeitos. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, lhes respondeu: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, pois vocês não foram infiéis ao Senhor, como havíamos imaginado. Ao contrário, livraram Israel de ser destruído pela mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os outros líderes deixaram as tribos de Ruben e Gade em Gileade e voltaram à terra de Canaã para relatar aos israelitas o que havia acontecido. Todos os israelitas ficaram satisfeitos, louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra Ruben e Gade. Os membros das tribos de Ruben e Gade chamaram o altar de testemunho, pois disseram: é um testemunho entre nós e eles, de que o Senhor é também o nosso Deus. Amém, meus irmãos. Encerramos aí no versículo 34, o capítulo 22 e também a leitura diária de hoje. Bom, meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, abençoando a minha vida, nos dando graça, sabedoria e entendimento. Que a gente se aprofunde cada vez mais nas Escrituras Sagradas, no conhecer, no conhecimento aí sobre Deus. Meus irmãos, que a gente se veja amanhã, se assim o Senhor quiser e nos permitir, e que a gente continue firme no propósito, até o fim, tá certo? Então, tchau, valeu e a paz do Senhor.